E aí pessoal do canal, tranquilo? Passando aqui antes do vídeo para falar para vocês, não votem nos partidos ligados ao Foro de São Paulo. Vamos eliminar eles da vida pública, eliminar esses políticos da vida pública. O sorteio ainda está valendo, 120 mil inscritos, sorteio das canecas. Apoie nosso canal, siga a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Ajude a gente a crescer cada vez mais. Curta, comente, compartilhe também para a gente crescer aqui no YouTube. E sempre mandar mais conhecimento, mandar mais apoio ao governo, ao nosso presidente. E sempre difundir o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todo o Brasil. Muito obrigado a todos, tamo junto aí, forte abraço. Quer dizer, a elite é a fonte, é a única fonte. Então, quando o Gramsci fala de terrestrialização completa do pensamento, eu digo, mas nós não precisamos do Partido Comunista para fazer isso, nós sabemos fazer também, quer dizer, pelo lado positivista, analítico, então nós podemos fazer a mesma coisa, e aliás podemos fazer muito melhor. Por quê? Porque o marxismo, se ele é o rei da propaganda e da conquista das consciências, ele é péssimo na administração da economia e, portanto, da ciência e da tecnologia também. A ciência e a tecnologia estão inteiramente na mão desta elite ocidental, que não é marxista, certamente, mas é materialista, né? Então, é aí que eles levam vantagem. E o progresso da tecnologia é uma coisa que vem em progressão geométrica. É uma coisa que não para mais. Coisa que apenas 10 anos atrás pareciam totalmente utópicas, de repente podem ser realizadas. Você criar clones, você fundir o homem com certas espécies animais, ou você criar uma horda de robôs que substituam o trabalho humano em toda parte e cria uma onda de vagabundos, uma leva de vagabundos que tem que ser alimentado com droga pelo Estado. Tudo isso é factível, está na nossa cara, está acontecendo agora. Vocês acompanham as conferências desse homem da companhia Tesla? Como é que o cara chama? Elon Musk. Ele é o cara de dentro da elite que está dando serviço, né? E umas coisas ele protesta, outras ele aceita. Mais ou menos como o Carroll Quigley, no livro Tragedy and Hope. É um homem da elite que, de repente, decide levar ao público aquilo que está sendo discutido por uma elite, não digo secreta, mas discreta. Porque o segredo total é absolutamente impossível. Até mesmo dentro das sociedades secretas, dizem, por exemplo, que a maçonaria é uma sociedade secreta. Eu já li mais livros sobre a maçonaria que me dá mais conhecimento de maçonaria de qualquer maçom que eu conheça. Tá certo? Então, é secreto, mas está tudo publicado, né? Então, isso aí é outra... É uma coisa que se reflete naquele famoso adágio, o segredo se protege a si mesmo. Ele se protege simplesmente porque ele é muito complicado, e as pessoas têm preguiça de estudar e verificar, e às vezes são covardes demais para admitir que certas coisas estão acontecendo. Então, de certo modo, não é o segredo que se protege a si mesmo, é a burrice dos outros que protege o segredo. Então, o segredo total não funciona, mas a descrição funciona perfeitamente bem, né? Existe até aquele famoso discurso do David Rockefeller, agradecendo aos representantes da imprensa pela descrição com que estavam tratando esse assunto. Ele disse, se você não tivesse ficado quieto, nós não teríamos conseguido fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, é uma confissão pública, né, de que há um segredo. E mesmo assim o segredo continua inacessível à maior parte das pessoas. Então nós temos claramente essas três fontes e elas estão em disputa. Uma coisa importante para os próximos anos é o seguinte: a China continua com o seu governo comunista, continua sendo tão marxista quanto sempre, mas ela aprendeu o uso, vamos dizer, da administração econômica ocidental e da ciência e tecnologia ocidentais. Assimilou isso maravilhosamente em curto prazo de tempo, com a ajuda do dinheiro americano. Nos anos 90, havia muita discussão, sobretudo no governo Clinton, de se devia investir na China ou não, porque tinha o problema dos direitos humanos, o que é uma maneira muito parcial de discutir o problema. Nós vamos investir lá, mas eles não respeitam os direitos humanos. Mas não é só isso. Nós vamos investir lá, mas eles estão a fim de tomar tudo que nós temos, né? Esse é o problema, não é os direitos humanos. Os direitos humanos são um sintoma, né? E no fim, vamos dizer,
sempre que você pensa assim, eu devo fazer tal coisa que vai me trazer uma vantagem, né, ou não devo fazer porque ela é imoral, a primeira hipótese sempre vai ganhar. Né? Todos nós somos assim e os bilionários não têm por que ser de outra maneira. Então acabaram investindo e criaram esse monstro que é a China. E hoje a China tenta dominar o próprio esquema globalista ocidental. Nós não sabemos o que vai dar disso aí, mas com certeza este é o fator predominante que vai influenciar as nossas vidas pelas décadas. O fracasso da China nesse empreendimento dá um resultado e o sucesso vai dar outro. Eu não sei o que vai dar. Mas o problema dos 3 grupos globalistas, 3 esquemas globalistas, continua na ordem do dia, é ele que decide tudo. O Malachi Martin, no livro As Chaves desse Sangue, The Keys of This Blood, ele coloca a Igreja Católica como uma das forças globais. Ela não é. Né? Ela não tem nenhuma iniciativa própria. Tudo o que acontece dentro da igreja é determinado ou pela elite globalista ou pelo movimento comunista, tá certo? E contra isso existem apenas grupos tradicionalistas absolutamente impotentes, ressentidos e que acabam ficando paranoicos. Então, tanto isolamento que a gente começa a ficar maluco. E, por exemplo, esse negócio de você enxergar o comunismo em toda parte, isso é um absurdo, quando você está vendo 3 forças heterogêneas, né, agindo ali, as 3 contra o cristianismo, contra toda forma de cristianismo. O protestantismo um pouco menos, porque há uma certa boa convivência, pelo menos nos Estados Unidos, entre protestantismo e maçonaria. Então, a coisa não se volta tão diretamente contra o protestantismo, mas também, em última análise, ele também vai para o brejo. Então, são 3 forças, as 3 profundamente anticristãs, e sobretudo anticatólicas, mas que, sendo heterogêneas, agem de maneiras diferentes. Tá certo? E, se você pensar um pouco, a situação no Ocidente não é tão ruim para os cristãos quanto é no mundo islâmico ou no mundo comunista. É um pouco melhor. Aqui você não tem matança de cristãos. Mas você tem cada vez mais um cerceamento e um boicote. E, evidentemente, um genocídio cultural. Eu acho que já podemos classificar isso como genocídio cultural, que precede, evidentemente, o genocídio stricto sensu. Tá certo? Então, é uma aliança mundial anticristã, entre os 3. Eles estão concordes neste ponto. Precisa tirar isso do caminho. Se é para implantar a ditadura universal do Partido Comunista, se é para implantar a sociedade administrada, se é para implantar o califado universal, bom, a isso vamos decidir depois. Quer dizer, afastar do cristianismo do páreo, daí os 3 vão ter que decidir quem é que manda. E isto vai ser... Bom, isso aí já é uma guerra de dimensões cósmicas, né? E se você perguntar o que vai ser de nós no meio disso, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que se nós nem entendemos o que está acontecendo, então nós vamos ser como aquela cena do Corão, em que as formiguinhas veem se aproximar os exércitos de Alexandre o Grande, tremendo o solo, milhões de cavalos e carroças e aparatos bélicos, e elas veem o mundo tremer e dizem, vamos esconder aqui, vamos entrar embaixo da terra. As formiguinhas entram embaixo da terra. Então, bom, talvez as formigas devessem ter entrado embaixo da terra um pouco antes, se pudesse prever o que estava acontecendo, né? Ou talvez elas pudessem ir para outro lugar. Sempre tem alguma outra saída, mas quando não tem, você já está ferrado mesmo, então o negócio é se esconder embaixo da terra. E tratar de escondido embaixo da terra não ficar louco. Você pode não ter meios de agir, mas meios de inteligir você só não tem quando você não quer. I think a growing obsession with power. Power is the great commodity that is, as it were, transferred from person to person in the world that we're creating. And many people would say, look, here is old Scruton up in front of an audience, enjoying his power.
You are transferring to me that power, the power to hold your attention and to infect you with my reactionary attitudes. And this power is something which I have not yet justified to you. And many people, many scholars influenced by people like Foucault will say that I couldn't justify it. The institution is structured by domination, and I'm enjoying that domination and triumphing over you, the victims who are sitting before me. Now, you don't actually believe that because you know that you're sitting there willingly. But nevertheless, you can re-describe the whole of the world in that way. You could take the most innocent thing, you know, the love of a mother for a child or a child for the mother. You know, there's power in that too. If there weren't, the mother couldn't protect the child. And yet it's not the power aspect of it that is important. It's the love aspect. But all our loves create powers. In all the things that matter to us most, there is that element of power, the tranquility that Renoir is trying to put across to us in that painting. You know, many of the literary and artistic critics today would ask the question, what does this tranquility conceal? Who is using it? Who is gaining? Who is losing? And you can imagine the text in Modern Language Review, which will analyse that painting and persuade you, or try to persuade you, that it is there as part of the hegemony of the bourgeois class, representing nature as a place for, that endorses its comfortable and relaxing attitudes, excluding the truth about labour, which went into creating those fruit trees in the first place. In other words, legitimising the power of the French bourgeoisie over the French proletariat. You know, and in that way, Renoir becomes part of the ideology which is being imposed upon us by our Western culture. And we need to liberate the oppressed, the victim, from beneath this ideology. And the victim, of course, will turn out to be whoever the current obsession is, probably working class women in this particular case. So, you know, when you start thinking like that, nothing seems to be as it seems. Everything is as though there's a reality behind everything, and that reality is the power that people exercise over each other. And that's why beauty is a kind of deception, because it's always concealing those real relations between people in which one class or one person or one group has dominion over another. But of course, for the Impressionist painters, that's all a nonsense. For them, seeming is everything. What Renoir was trying to do in that painting is to remind you of something which you would otherwise not notice, namely that the world does seem in a certain way to you, and that's what it really, really is. In other words, how it comes across to you in your immediate perception when you stop all the instrumental reasoning, forget all the powers and the projects, and just look. But because of this obsession with power, people do wipe away the face of the world so that the way things seem is no longer available to us. And that means that beauty is no longer available to us. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né?